Bem-vindo ao canal Momento com Deus. Bíblia Católica toda em áudio, orações, histórias de santos católicos, igrejas do Brasil e muito mais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Vídeo todos os dias. João Batista. João Batista foi um pregador itinerante cujo aparecimento se deu na Judéia, provável lugar de nascimento, e na Galiléia. Na época de Herodes, João teve muitos seguidores e pregava aos judeus, dizendo que deveriam exercer a virtude e a retidão. Usava o batismo como símbolo de purificação da alma no seu movimento messiânico. A sua historicidade é controversa, sendo referido pelo escritor e historiador Flávio Joséfo na sua obra Antiguidades Judaicas. João Batista no cristianismo. João Batista, como é chamado pelos cristãos, foi, segundo o Evangelho de Lucas, filho do sacerdote Zacarias, de classe sacerdotal, e de Isabel, prima de Maria, da família de Arão. Para a maioria das denominações cristãs é o único santo cujo nascimento e martírio, 24 de junho e 29 de agosto, são evocados em duas solenidades, e não apenas no meio cristão. Há diversos estudos elaborados sobre o tema que o colocam como uma das figuras fundamentais da Bíblia, João e o batismo de Jesus o Cristo, com este acto colocando Jesus no centro de toda a história bíblica do Novo Testamento, como sendo o Messias tão aguardado, o que deu início à literatura apocalíptica do fim dos tempos. Infância e educação. João nasceu numa pequena aldeia chamada Enquerem, a cerca de 6 quilômetros lineares de distância a oeste de Jerusalém. Segundo interpretações do Evangelho de Lucas, era um nazareno de nascimento. Outros documentos defendem que pertencia à facção nazarita de Israel, integrando-a na puberdade. Era considerado, por muitos, um homem consagrado. De acordo com a cronologia, João teria nascido no ano 7 a.C. Os historiadores religiosos tendem a aproximar esta data do ano 1, apontando-a para 2 a.C. Como era prática ritual entre os judeus, o seu pai Zacarias teria procedido à cerimônia da circuncisão, ao 8º dia de vida do menino. A sua educação foi grandemente influenciada pelas práticas religiosas e pela vida no templo, uma vez que o pai era sacerdote e a mãe pertencia a uma sociedade designada por as filhas de Araão, as quais cumpriam determinadas práticas rituais importantes na sociedade religiosa do tempo. Aos 6 anos de idade, de acordo com a educação talmúdica, todos os meninos deveriam iniciar a sua aprendizagem escolar. Em Judá não existia uma escola, pelo que terão sido seu pai e a sua mãe a ensiná-lo a ler e a escrever, e a instruí-lo nas atividades regulares. Aos 14 anos, há uma mudança no ensino. Os meninos, formados nas escolas da sinagoga, iniciam um novo ciclo da educação. Como não existia uma escola em Judá, os seus pais decidiram levar João a Engedi, atual Qumran, com o objetivo de ser iniciado na doutrina nazarita. Engedi era sede ao sul da Irmandade Nazarita, situando-se perto do Mar Morto, e a comunidade gnóstica era liderada por um homem de nome Rebner. João terá cumprido os deveres rituais de Nazarita, que incluíam abster-se de bebidas intoxicantes, deixar crescer o cabelo, não tocar nos mortos. As oferendas que faziam parte do ritual eram entregues em frente ao Templo de Jerusalém, como exigia o ritual nazarita. Segundo o relato bíblico, João também usava vestes simples, de pelo de camelo, um cinto de couro em torno da sua cintura, e alimentava-se de gafanhotos, ou alfarrobas, e mel silvestre, considerando que o termo gafanhoto é referido a essa planta, Ceratonia siliqua, uma árvore de fruto adocicado comestível, nativa da região mediterrânea, onde provavelmente vivia o personagem bíblico, conhecido ainda como Pão de João ou Pão de São João. Morte dos pais e início da vida adulta. O pai de João, Zacarias, terá morrido no ano 12 depois de Cristo. João teria entre 18 a 19 anos de idade e terá feito grande esforço para manter o seu voto de não tocar nos mortos. Com a morte do seu pai, a mãe Isabel ficou dependente de João para o seu sustento. Era normal ser o filho mais velho a sustentar a família após a morte do pai, e João era filho único. Para se poder manter próximo de Engedi e ajudar a sua mãe, ter-se-ão mudado de Judá para Hebrom, no deserto da Judéia. Ali, João terá iniciado uma vida de pastor, juntando-se às dezenas de grupos ascetas que perambulavam por aquela região, e que se juntavam e conviviam com os nazaritas de Engedi. Isabel terá morrido no ano 22 DC e foi sepultada em Hebrom. Após a sua morte, João ofereceu todos os bens de família à Irmandade Nazarita e pôs de parte todas as responsabilidades sociais, iniciando os preparativos para aquilo que se tornou o objetivo da vida: pregar aos gentios e corrigir os judeus, anunciando a proximidade de um Messias que estabeleceria o reino do céu.
De acordo com um médico da Antioquia, que residia em Písia, de nome Lucas, João terá iniciado seu trabalho de pregador no 15º ano do reinado de Tibério. Lucas foi um discípulo de Paulo, e morreu em 90. A sua herança escrita, narrada no Evangelho segundo São Lucas e Actos dos Apóstolos foram compiladas em acordo com os seus apontamentos dos conhecimentos de Paulo e de algumas testemunhas que considerou. Este 15º ano do reinado de Tibério César terá marcado, então, o início da pregação pública de João e a sua angariação de discípulos por toda a Judéia em acordo com o Novo Testamento. Esta data choca com os acontecimentos cronológicos. O ano 15 do reinado de Tibério ocorreu no ano 29 depois de Cristo. Nesta data, quer João Batista, quer Jesus, teriam provavelmente 36 a 37 anos de idade. Desta forma, considera-se que Lucas tem errado na datação dos acontecimentos. Influência religiosa. É perspectiva comum que a principal influência na vida de João terão sido registros que lhe chegaram sobre o profeta Elias. Mesmo a sua forma de vestir, com peles de animais e o seu método de exortação nos seus discursos públicos, demonstravam uma admiração pelos métodos antepassados do profeta Elias. Foi muitas vezes chamado de reencarnação de Elias e o Novo Testamento, pelas palavras de Lucas, refere mesmo que existia uma incidência do espírito de Elias nas ações de João. O discurso principal de João era a respeito da vinda do Messias. Grandemente esperado por todos os judeus, o Messias era a fonte de todas as esperanças deste povo em restaurar a sua dignidade como nação independente. Os judeus defendiam a ideia da sua nacionalidade ter iniciado com Abraão, e que esta atingiria o seu ponto culminar com a chegada do Messias. João advertia os judeus e convertia gentios, e isto tornou-o amado por uns e desprezado por outros. É importante notar que João não introduziu o batismo no conceito judaico, este já era uma cerimônia praticada. A inovação de João terá sido a abertura da cerimônia à conversão dos gentios, causando assim muita polêmica. Numa pequena aldeia de nome Adão, João pregou a respeito daquele que viria, do qual não seria digno nem de apertar as alparcas, mas correias das sandálias. Nessa aldeia também, João acusou Herodes e repreendeu-o no seu discurso, por este ter uma ligação com a sua cunhada Herodias, que era mulher de Filipe, rei da Itureia e Traconites, e irmão de Herodes Antipas I. Esta acusação pública chegou aos ouvidos do tetrarca e valeu-lhe a prisão e a pena capital por decapitação alguns meses mais tarde. O batismo de Jesus. João batizava em Pela, quando Jesus se aproximou, na margem do rio Jordão. A síntese bíblica do acontecimento é resumida, mas denota alguns fatores fundamentais no sentimento da experiência de João. Nesta altura, João encontrava-se no auge das suas pregações. Teria já entre 25 a 30 discípulos e batizava judeus e gentios arrependidos. Neste tempo, os judeus acreditavam que Deus castigava não só os iníquos, mas as suas gerações descendentes. Os judeus acreditavam que apenas um judeu poderia ser o culpado do castigo de toda a nação. O batismo para muitos dos judeus não era o resultado de um arrependimento pessoal. O trabalho de João progredia. Os relatos bíblicos contam a história da voz que se ouviu, quando João batizou Jesus, dizendo: "Este é o meu filho amado no qual ponho toda a minha complacência." Refere que uma pomba esvoaçou sobre os dois personagens dentro do rio, e relacionam essa ave com uma manifestação do Espírito Santo. Este acontecimento sem qualquer repetição histórica tem servido por base a imensas doutrinas. Prisão e morte. O aprisionamento de João ocorreu na Pereia, a mando do rei Herodes Antipas, no 6º mês do ano 26 depois de Cristo. Foi levado para a fortaleza de Machaerus, onde foi mantido por 10 meses até ao dia de sua morte. O motivo desse aprisionamento apontava para a liderança de uma revolução. Herodias, por intermédio de sua filha, tradicionalmente chamada de Salomé, conseguiu coagir o rei na morte de João, e a sua cabeça foi-lhe entregue numa bandeja de prata. Os discípulos de João trataram do sepultamento do seu corpo e de anunciar a sua morte ao seu primo Jesus. Inscreva-se no canal. Deixe seu like de gostei no vídeo. Canal patrocinado por Nova Era Cursos Brasil. www.novaeracursosbrasil.com.br